direção. Jó, capítulo 1. Somente o versículo 1. E depois nós vamos ler Jó 16. Que faz parte também da palavra que eu vim trazer. Jó, capítulo 1, versículo 1. Jó fica antes de Salmos. Você achou Salmo, que é no meio da Bíblia, você volta um pouquinho. Amém? Achou? Achou. Versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Capítulo 16, meus amados, versículo 1, um pouquinho à frente. Vou ler do 1 ao 5. Enquanto vocês acham, aqui é a resposta de Jó aos seus amigos que o acusava. Jó 16, versículo 1. Se não achou, presta atenção aqui, que aí você vai entender. Então respondeu Jó dizendo: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura, não terão fim essas palavras de vento? Ou o que te irrita para que assim responderes? Falaria eu também como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma, ou amontoaria palavras contra vós e maniaria contra vós a minha cabeça? Antes vos fortaleceria com a minha boca, e a consolação dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Amém? Pode se assentar, eu vou começar aqui pelo 16. Para você entender o que eu vou explicar em seguida, eu peguei esse texto de Jó como base. Aqui Jó diz assim, aos amigos que o acusavam. Jó estava no pó, na cinza, cheio de ferida, se coçando com um caco de telha, misturado sangue com pus, uma infecção, desde a cabeça até os pés. Jó tinha perdido seus 10 filhos e todos os bens que ele possuía, e a sua esposa foi embora. Então 3 amigos vieram, estavam ali com Jó, no pó e na cinza, mas amigos que o acusaram, dizendo: você está em pecado, alguma coisa você fez. E começaram a oprimir a Jó, com palavras, aborrecer a Jó, a incomodar a tal ponto que, se ele já estava em dor e sofrimento, doía agora a alma dele, porque ele achou que ia encontrar amigos, mas encontrou pessoas acusadoras. E Jó respondeu para eles assim sobre todas as acusações: eu tenho ouvido muitas coisas como vocês estão me falando de todo mundo. Essas palavras parecem que não tem fim, como o vento não tem fim. Mas Jó disse assim: se vocês estivessem como eu, as minhas palavras seriam de consolo. Minhas palavras seriam para abrandar, para diminuir a sua dor. Eu fortaleceria vocês com as minhas palavras, eu ia levar consolo. Jó está dizendo assim: eu não faria como vocês. Eu não falaria palavras assim, e muito menos acusaria quem já está no pó. Foi isso que Jó disse. E no capítulo 1, fala sobre o caráter de Jó. Jó era um homem íntegro, era um homem inteiro, honesto, completo, bom, sincero, sem falhas, reto, direito, honesto.
Ele era temente a Deus, e a Bíblia diz que temer a Deus é a sabedoria. Ele era sábio porque ele temia a Deus. Temer quer dizer respeitar. Eu escolhi agradar a Deus porque eu o amo e o respeito. É agradar. E ele se desviava do mal. Desviar-se do mal quer dizer inteligência na Bíblia. Ele se apartava do mal e desviava do mal. Ele não se colocava em situação difícil nem em perigo. Isso é inteligência, não se colocar em perigo, em situação difícil. Você pode sair da situação difícil porque você se coloca nessa situação difícil. Se você pode evitar a dor, para que você se coloca de frente com aquilo que vai trazer dor? Isso é a pessoa que se desvia do mal. Inteligente, esse é Jó. Jó. Então eu quero fazer algumas observações sobre libertação. Porque muitos procuram a libertação da dor, do sofrimento, do casamento que está em dificuldade, o livramento de vícios, de uma situação difícil, seja ela qual for, ou até mesmo sobre nós. A situação com a gente, ou com a nossa família. A libertação, ela começa na mente, aqui. Você é aquilo que você pensa. A Bíblia diz isso. Então, eu preciso entender que a libertação começa na minha mente, porque eu falo aquilo que eu penso. As minhas atitudes, antes de serem atitudes, são pensamentos. Então, é o que eu penso que gera as minhas palavras e as minhas atitudes. Isso é individual, não é coletivo. Então a libertação, ela é individual, ela não é coletiva, ela começa na sua mente para transformar as tuas palavras e as tuas atitudes. E isso vai transformar a sua vida. Porque o resultado da sua vida é o conjunto dos atos que você tem, que vem dos seus pensamentos. Pensamentos. Se você tem uma mentalidade errada a respeito de Deus e da Bíblia, você vai ter atitudes erradas. E vai dar errado. Mas, peraí, eu estou com Deus, Deus é comigo. Se Deus é com você, você tem que pensar como Deus. Isso é o mínimo. E como é que eu penso como Deus? Você pensa na palavra de Deus. Você vai seguir a palavra, obedecer a palavra, porque a Bíblia é o pensamento de Deus. Resumindo. Então é impossível Deus ser com você e dar tudo errado na sua vida. Está faltando Deus. Está faltando Deus nos teus pensamentos, na sua prioridade, no seu coração, nas tuas atitudes, nas suas palavras. Está faltando Deus. Porque é impossível você ter a vitória pensando como escravo do pecado. É impossível alguém ser feliz com pensamentos de tristeza ou em depressão. É impossível alguém ser livre do pecado debaixo de uma escravidão do pecado. Então eu preciso ser livre em minha mente primeiro. E só quem dá essa liberdade é Cristo, na palavra. Porque senão você vai viver escravo do vício, do remédio, da situação financeira, da situação emocional, desse coração que dói, te escraviza, te deixa que nem um louco, uma louca. Vai viver escravo do problema que nem é seu, às vezes é de alguém da família, mas você ama, quer ver essa pessoa liberta, porque a felicidade depende também de ter família. Deus não fez ninguém para ficar só, mas Deus não fez ninguém para andar em sofrimento, em dor, nada disso. Tem pessoas que ela é escrava das emoções, escrava do sofrimento, escrava das dores. Aí eu fico pensando, a pessoa fala para mim, eu sou de Deus. Como alguém pode viver para o pecado se ela já morreu para o pecado, se ela é de Deus? Se está no pecado, não é de Deus. Ué, é só pensar. Simples assim. Romanos fala muito sobre isso. Romanos 6:2 fala sobre isso. A pessoa vive com medo. Do quê? Do pecado e do diabo. Aí eu vou traduzir, porque não, pastor, eu não tenho medo do pecado. Eu não tenho medo do diabo. Eu tenho medo da minha vida dar errado.
Eu tenho medo de sofrer. Eu tenho medo de não conseguir. É a mesma coisa, ter medo do pecado do diabo. Porque quem tem Deus não tem medo. Nem se entrega às ansiedades da vida. Ele confia. E a palavra diz que eu sou mais que vencedor. Então eu vou vencer a situação que chegar. A palavra diz que o Senhor nos dá uma vida e que a tenha com abundância. Eu vou ter essa vida com abundância em todas as áreas da minha vida. Eu não vou ser escravo, como diz o louvor aqui do Jéssica. Escravo do medo, não vou ser escravo do diabo, não vou ser escravo do coração, não vou ser escravo de uma situação, escravo de vício, e muito menos escravo por idolatria a ninguém. Se tiver que ser escravo, vai ser de um único Senhor, e é de Jesus Cristo, que me traz paz e alegria. Não vou ser escravo de nada, de ninguém. Mas se você obedecer, essa é a palavra, obedecer, pode ser rápido a sua mudança de vida. Pode ser rápido que Deus cumpre as promessas na sua vida. Mas tem um porém, se eu obedecer. Se eu não obedecer. Se não obedecer, você está sozinho, sem Deus. Você está à deriva na sua vida. Você está no controle, não mais Deus no controle. E quando nós estamos no controle, aí vem a ansiedade, o medo, o sofrimento, as dores, o desespero, a loucura, a depressão, a ansiedade. É tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E como é que eu faço para obedecer? Obedecer o quê? A palavra de Deus? Então eu preciso pensar com a palavra de Deus. Eu preciso receber a direção na palavra. Fora da palavra, fora de Deus. Fora da palavra, fora da bênção de Deus. Simples assim? Sim. E eu quero pegar 5 conselhos para vocês. 5. Para você sair da escravidão e do sofrimento. E o primeiro é: não se deixe levar pelo seu coração, pelos seus sentimentos. Nada tem a ver fé e sentimento. Nada tem a ver Espírito Santo com sentimento. Nada tem a ver felicidade com sentimento. Sério, pastor? Não, mas faz parte da felicidade, a alegria. Concordo. Quando eu falo de sentimento, eu estou falando de coração. Coração é enganoso. Nosso sentimento é enganoso. Eu imagino que o coração de Deus não tem mágoa. O coração de Deus não tem dúvida. O coração de Deus não tem ira. O coração de Deus não tem inveja. Por quê? Porque Ele é Deus. Então o meu coração não pode ter essas coisas. Porque você imagina Deus magoado. Nunca ia perdoar o tanto de pecado que eu magoei a Deus. Nunca ia me perdoar porque eu não mereço. Ele ia olhar para mim realmente com dúvida. Se eu ia ser fiel ou não. Mas Deus não tem essas coisas. Ele tem certeza. Em vez de mágoa, Ele tem misericórdia. Ele tem bondade. Ele não tem coisa. Inveja de quem? Isso não faz parte de quem é bem definido na fé. Não tem essa raiva de forma nenhuma. De forma nenhuma. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não sofra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então como Ele vai ter raiva daquilo que Ele tanto amou mais que o Filho dele? Então, é completamente errado agir por sentimento. Nós temos que agir com a razão e na palavra de Deus para que dê certo. Não baseado em coisas desse mundo, mas baseado na nossa fé, na palavra de Deus. Esse é o primeiro conselho que eu tenho para te dar. O segundo conselho: sapos. Como sapos, pastor? Engula sapos. Se você não engolir o sapo vai ficar pulando na sua frente e você vai se distrair por esses sapos. Tem coisas que vem com situações, palavras ou pessoas que tiram o seu foco e você observa esse sapo pulando e perde o que é importante, sai da direção e do foco, distraído com a sua vida sentimental, distraído com o problema do filho, distraído com a vaidade, distraído com o seu trabalho, distraído com o problema no seu trabalho. Engula o sapo e acabe com ele. Mas ninguém quer engolir o sapo. A gente quer vomitar até o que não tem. Ninguém quer levar desaforo. Ninguém quer deixar para lá. Todo mundo fica distraído com o sapinho, cutucando, criticando, zombando, perturbando,
persistindo no problema. Que tal engolir o sapo? Foi isso que Jesus nos ensinou, a engolir sapos. E se precisar, engula a lagoa inteira. Terceiro conselho, dê a outra face. Ensinamento de Jesus. Como isso? Eu vou levar um tapa numa face e vou virar a outra. Literalmente, se você ler o pé da letra, seria isso. Mas deixa eu dizer algo sobre isso. O dar a outra face é: você levou uma injustiça, algo que doeu, e não faça nada. Não saia do lugar. Porque se você for fazer alguma coisa, você vai fazer debaixo de emoção. Olha o coração aí. E debaixo de emoção a gente não faz o correto. A gente faz, toma lá, tá cá. Fez errado, erra também. Então não é para você errar. Agora fala em dar outra face, não faça nada e não erre também. Por quê? Vai manchar a sua consciência. O problema não é o erro do outro, o problema é o seu erro diante da reação do outro. Então não faça nada para não manchar a sua consciência diante de uma injustiça. Dê a outra face. Agora, o quarto conselho é sobre os dois que eu te disse agora. Porque se você engoliu o sapo e se você deu outra face, você está com outro problema. O quê? Agora o coração aperta o primeiro. O coração. Por quê? Porque querendo ou não, fiquei com raiva. Porque querendo ou não, o coração está inflamado. Porque você mandou me engolir e agora que eu vou fazer com tudo que está dentro de mim? Ainda que você não fez nada, ainda que você engoliu o sapo, agora o coração começou a gritar. Não fiz nada, exatamente o coração grita. Aí volta lá na primeira fase. E agora o que eu devo fazer? Agora você deve perdoar. Aquele que te injustiçou, te deu um tapa na cara, ainda te fez engolir um sapo. Eu ainda tenho que perdoar. Pois é, você não fez nada, ainda tem que perdoar. Perdoar. Porque você precisa manter o seu coração limpo, porque senão você vai cair lá no primeiro, vai sujar o seu coração. Então eu vou ter que perdoar. Porque eu não posso fazer o mesmo que o outro. O outro fez mal para mim, como é que eu vou fazer mal para o outro? Porque cada um vai dar conta da sua obra. Não é da obra do outro, eu vou ter que dar conta da minha. Então eu não vou fazer nada, pelo menos eu não tenho obra nenhuma para trazer maldição. Mas o meu coração encheu. E agora eu vou ter que tirar, porque eu preciso manter o coração limpo. Esse é o quarto conselho. O quinto conselho é: tenha bons olhos. Olhe tudo pelo lado bom da situação. Não é ser ingênuo. Não é ser ingênuo. Porque o Espírito Santo não nos torna, desculpa o termo, alguém burro. Ele nos torna alguém bom, misericordioso. Você está vendo a maldade e olha para a bondade. Não é possível que todo mundo só tem maldade. Não é possível que alguém só tem defeito. Deve ter alguma qualidade para você olhar para a qualidade e fazer vista grossa ao defeito. Tira a malícia, porque conforme você olha, o seu corpo absorve. Se você olhar com maldade, seu corpo vai ser trevas. Se você olhar com bons olhos, seu corpo vai ser luz. Luz, é isso que a palavra diz. Então eu preciso manter meu coração puro diante de Deus. Eu estou vendo, mas eu não quero ver. Eu não quero falar. Quase que eu falo assim, não é da minha conta. Eu prefiro elogiar do que criticar. Se eu tiver que criticar, eu até estava brincando ali com o Jéssica, quando ele fez um cabelo e eu não gostei. Olha, pastor, o cabelo que eu fiz uma vez, a senhora viu? Eu não elogiei. Mas quando ele tá, eu elogio, porque ele sabe que eu gostei. É melhor ficar calado do que falar alguma coisa para ferir alguém. Mas eu não consigo mudar o outro. Eu não consigo mudar essa situação. Muda você. Você realmente não vai mudar a situação. Eu não mudo meu esposo. Eu não mudo meu filho. Eu me mudo na mesma situação. Sou eu que me mudo. Porque às vezes a gente fala assim, o problema é o meu passado. O problema é meu marido, meu problema é meu vizinho, meu problema é meu filho, meu problema é a pobreza, o meu problema é o diabo. Você não quer reparar que o problema é você?
Porque eu já tive alguma coisa chamada semancol e espelho. E falar assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Estou querendo ter razão? Estou querendo brigar? Estou querendo que o Senhor me serve? Estou querendo ser abençoada. E está dando tudo errado. Mas por quê? Porque eu amei a maldição. Porque eu não quis obedecer a palavra. Eu não quis o certo. E se você amar a maldição, o que é mal, o que é errado, essa maldade, essa maldição virá sobre você. E porque você rejeitou a bênção da palavra de Deus, a bênção vai se afastar de você. E você pergunta, qual é o problema? O problema é porque não obedece a palavra de Deus, quer fazer do seu jeito. O problema é que eu quero dar um jeitinho que Deus... É Deus que tem que engolir o saco da minha vida. É Ele que tem que engolir as minhas atitudes. Não sou eu que tenho que obedecer a palavra dEle. E aí eu entendi que eu precisava mudar a minha mente, mudar as minhas palavras e mudar a minha atitude. Eu não consigo resolver. Então, põe na mão de Deus. Se falar, piora. Não fale, ore. Então eu preciso mudar a minha mente e mudar as minhas palavras. É melhor que seja menos palavras mesmo, para eu não me complicar. E a atitude, se for boa, vamos lá. E se não for boa, paralisa. Faz nada. É melhor não fazer nada do que fazer errado. Ah não, mas é melhor fazer errado, tentando me levantar. Depende da situação. Eu não estou falando de vida financeira aqui. Estou falando de correr atrás. Estou falando de pecado. Estou falando de libertação. Então é necessário você ouvir isso aqui e obedecer. Cumprir a palavra de Deus. Fora da palavra de Deus, fora de Deus. Fora da palavra de Deus, fora da libertação do Senhor Jesus. O problema é porque eu não quero ouvir a palavra. O que diz a palavra? Eu quero ouvir as opiniões de todo mundo. Isso me importa e me agrada. Eu não quero ouvir o que Deus fala como Ele fala. Mas eu quero ouvir a modinha da internet, do Instagram. Outros é da televisão, né? Eu quero ver o que me agrada. Eu quero alguém que fale alguma coisa que agrade o meu coração. Isso é bacana, mas não vai mudar a sua vida. Não vai mudar a sua história. Se você ouvir a voz do coração, lamento, você vai chorar. Você vai chorar. Eu tenho que ouvir a voz de quem? Da tentação da minha carne. Eu quero porque quero. Parabéns, vai sofrer. Não ouça a voz do coração, a voz da tentação. Que vozes são essas? A voz do seu eu e da sua vontade. Não ouça a voz do amigo, se a voz do amigo está diferente da de Deus. Tem uma pessoa que, inclusive, ela está aqui. Ela me disse assim um dia em um conselho, e nem a voz da família, hein? Vou incluir amigo e família. Ela me disse assim, eu vim dividir algo com você, pastora, porque eu preciso de um conselho. Eu falei, tá bom, divida. Ela falou assim, porque eu não posso dividir com a família e nem com os amigos, porque eles não têm inteligência na palavra e na fé para me aconselhar o correto. Porque eles me amam, me aconselham errado, sem saber que é errado, por amor a mim. Tipo assim, fez errado, me dá o troco. Você vai ser alguém que vai saber me orientar. Porque eu vou orientar não vou falar o que ela quer ouvir. Eu vou falar o que Deus disse na palavra. E é quando você ouve só a voz de Deus, é que você vai ser feliz. Cala as vozes desse mundo. Cala a voz do seu coração. Cala a tua vontade. Porque a vontade de Deus é que prevalece. É a palavra de Deus que é eterna. A tua vontade passa. Vontade passa. Este mundo passa. Esse céu passa. Essa terra passa. Mas as palavras do Senhor são eternas. Ela nunca vai passar. Então, seja o que for, o que Deus falar, é o que vai acontecer. E Deus fala onde? Na palavra, gente. Fala da palavra, não é Deus. É expressão humana. É emoção. A libertação vem quando você transforma a sua mente nessa palavra. E aí você experimenta, como está lá em Romanos 12. Quando você não se conforma com as coisas desse mundo, renova a sua mente, o longo do seu entendimento na palavra de Deus, aí você experimenta qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ela é
boa, perfeita e agradável. Paz, alegria e felicidade. E as bênçãos do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Está com dor, tem algo errado. Deus jamais vai fazer uma filha ou um filho sofrer. Mas tem que ser filho. Filho obedece ao Pai. Obedece à palavra dele. Amém? Amém. Na glória do Senhor. Você que entendeu. Eu entendi o recado de Deus para minha vida. Não tem sangue no cordeiro que resolva alguém desobediente. Não tem o sangue de Jesus que resolva alguém teimoso. Então, sabe de uma coisa? Se renda. Obedece. E aí? E aí vai dar certo. Para de fugir. Tem gente fugindo. O que eu preciso fazer? Ouvir a voz de Deus. Hoje ele falou muito aqui. Ele falou tão profundo, são tantas coisas que confrontou a carne. E se uma palavra não confrontar a sua carne, ela vai massagear o seu ego. Aí você escolhe o que você quer. O confronto para a mudança de vida, o massagear o seu ego para a emoção passageira e voltar para o seu problema. E aqui nesse altar, o que eu tenho para dar é só aquilo que eu recebo, a palavra. Eu não tenho mais nada para dar. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. O que eu tenho é Jesus Cristo. O que eu tenho? A vivência na palavra de Deus para dar. É o que eu vivo. Só. Você só tem autoridade se você vive. Eu vivo essa palavra para falar dela aqui para vocês. Amém? Fique de pé. Fique de pé, você que pode. Fique de pé. Guerreiros da fé. Todos aqui.